Opa, e aí moçada? Sejam todos muito bem-vindos ao novo podcast do Nada de Pânico com a temporada Mundo Afora. Nessa série, vamos conversar com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar dicas e experiências por diversos países do mundo. Eu sou Ricardo Mandel, sou host Nada de Pânico e terei o prazer de conduzir esse podcast. O Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite para aprender e para ensinar. Hoje teremos a companhia de vários amigos que vão participar desse bate-papo: o Eduardo Conde, do Rio de Janeiro, o Jorge Lacombe, de Campinas, e o Rui Cunha, de Valinhos. E hoje, nesse episódio, vamos ter o prazer de receber diretamente da Polônia o Luiz Rothstein, que está na Polônia há mais ou menos um ano, mas esteve antes na China por, acho que quase 11 anos. O Rothstein ocupa a posição de Associate Director na Kyndryl Polônia, com uma larga carreira na IBM e na Oi também, antes da Kyndryl. Tem uma formação em Engenharia Civil pela Federal do Rio de Janeiro e Processamento de Dados pela PUC do Rio. E tem também um MBA em Administração e Gerenciamento de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Isso aí, começando a introdução, vamos começar. Rothstein, seja bem-vindo, fica à vontade aí de colocar seus primeiros comentários. Obrigado, Mandel, valeu pelo convite, gente. É muito bom ver vocês. E assim, eu sou carioca, pai de 4 filhos, 2 casamentos, um outlier. Digo assim, outlier até na questão do casamento, porque a minha primeira mulher e a segunda se dão bem. Elas trocam figurinha, as duas viraram coach, trocam figurinha. A minha primeira mulher fez o coach de 2 dos meus filhos do segundo casamento, a minha atual mulher fez o coach do meu primeiro filho. Então, assim, até nesse ponto a gente tem essa relação tranquila. São muitos anos, né, de IBM, comecei lá atrás, né, acho que praticamente desde que eu entrei eu conheço o Lacombe, então tem muito tempo mesmo, e a gente foi se esbarrando, né, a gente tem períodos que a gente trabalhou junto, no mesmo grupo, a gente saiu, e no fim das contas, né, como o Mano estava falando, fui parar na China, e o Lacombe tem culpa nessa história, né, acho que ele nem sabe disso, porque eu estava trabalhando no Rio, saí para ir para a Oi, passei 2 anos na Oi, voltei para a IBM para atender um cliente de telecomunicações e estava conturbado a história lá, e de repente o tal do Lacombe me ligou e perguntou se eu estava interessado em participar de um projeto de transição de um cliente, Dow Chemical, que é um grande cliente químico, né, da IBM, e estamos fazendo a transição para Campinas. E o Lacombe me perguntou se eu estaria interessado em passar, acho que seria o convite inicial era 4 ou 5 meses, indo 2 vezes por semana, e eu, né, conversei com a mulher e tudo, ela falou, vai, né, e assim, e para ela foi um desafio já, porque a gente já tinha os filhos todos, né, então assim, eu passava 2 dias, né, em Campinas, e ela ficava em casa sozinha com os 3, mais o Nando, né, que é o filho do primeiro casamento. E esses 4 meses viraram 3 anos, indo de segunda a quinta. Então, assim, eu fiz parte da gerência projeto. Depois de um tempo, a gente teve um gerente que assumiu a conta. Foi até, eu digo sempre, parece aquela coisa do Oscar, sabe? Quando você vê o Oscar, fulano, ciclano, beltrano, e o ganhador o cara vai se preparar para levantar e não é ele. Foi a minha sensação, entendeu? Na hora que não fui eu. Então, assim, o gerente da conta no início, mas logo depois, né, acabei virando gerente da conta DAO. Foi um desafio muito legal. A gente fez muita coisa muito bacana, ou seja, fui parar em Campinas por causa disso. Depois de um tempo em Campinas, eu passei para a posição de DPE, né, gerenciando a conta IGA, um pedaço da conta IGA, né, da própria conta IBM, e algumas torres dessa conta. Em 2010, houve uma decisão executiva da IBM de ajudar o crescimento a gente chamava na época de GDC, né? Acho que é Global Delivery Center, na China. E agora você vai dizer como que eu entrei nessa história aí, porque eu não me lembro. Você entrou porque se eu não tivesse sido convidado para a DAO, eu não estaria em Campinas, não conheceria a Sandra Riso. E aí, a primeira viagem que aconteceu para a China, eu não iria. A Sandra Riso estava indo com um gerente de projeto, que é o Cláudio Santos, um amigo meu também, e mais 2 pessoas que iam fazer a primeira transição.
3 semanas antes, a Sandra me liga e disse: Rod, tem um problema no passaporte, não vou conseguir viajar. Você quer ir no meu lugar? Caramba. Eu falei, caraca. Então, assim, ou seja, a primeira... Ou seja, eu só conheci a Sandra, só parei em Campinas porque você me chamou. Então, você tem um pedacinho de culpa dessa história. Culpa boa, vamos dizer assim, né? Que bom. E assim, foi assim que começou, né? A gente fala, né? Eu estava ouvindo o podcast de vocês, as pessoas se planejaram, foram para algum lugar, tinham uma ideia. Assim, óbvio que, como meu mentor Ney Cruz falava, você tem que estar com a sua malinha pronta para na hora que o trem da oportunidade passar, você estar lá e pegar. Eu estava com a malinha pronta, então a Sandra me ofereceu essa viagem no lugar dela, eu fui e apaixonei, né? Assim, na IBM no Brasil, estava me sentindo meio aposentando, né? Já era um cara velho, aos 48 anos de idade, né? Aquela coisa assim, né? Que a gente tinha essa... Eu me senti um pouco... Eu estava morando em Curitiba na época também já. Eu me senti aquele cara assim, que muito legal, né? Que as pessoas sentam, conversam, mas na hora que você fala, as pessoas olham assim para você, é legal. O velhinho falando, sabe? Aquela coisa assim. E de repente eu fui para a China, né? Que assim, eu vou até contar um pouco mais dessa viagem, né? Até um fato engraçado que aconteceu já de início, mas e na China eu voltei a ter valor, voltei a ser respeitado, eu tinha como acrescentar, como agregar, entendeu? Assim, foi uma experiência totalmente diferente. Então, assim, foi um amor à primeira vista, pelo país e pela posição profissional também, entendeu? Então, assim, foi muito legal. Muito legal. E sim, só um fato engraçado, primeira viagem para a China, no avião, Air China, o neném chorando, eu pai de 4 filhos, cheio de experiência com criança, eu falei assim, chamei a aeromoça, falei assim, aeromoça, sugere para a mãe, para dar uma chupeta para a criança, porque quando a criança chupa a chupeta, ajuda a desentupir o ouvido da criança, que é o que faz ela chorar. A aeromoça voltou com um tapa-ouvido para mim. Então, assim, eu passei do gringo legal, querendo ajudar, aquela mãe chinesa que tinha uma criança chorando, para o gringo chato que estava reclamando. Eu falei, ixi, Maria, que a coisa já começou torta, né? Mas assim, foi uma experiência muito legal, né? O que a gente entende um pouco antes de viajar, eu e o Cláudio, a gente começou a tentar entender um pouco o que era a China aqui, o que a gente conhece de China no Brasil, né? Hoje, muito mais, mas em 2010, nada, zero, né? A gente não conhecia. Só aquela coisa tradicional. E a gente fez uma certa pesquisa e fomos para a China. E quando a gente voltou, a gente preparou uma apresentação para fazer para os executivos da IBM para falar como foi a experiência. E assim, o que eu disse de cara foi assim, se esse projeto vier a falhar, não vai ser uma questão de língua, não vai ser isso. Vai ser uma questão cultural. Se a gente chegar na China tentando olhar para a cultura chinesa usando o nosso óculos cultural, não vai funcionar. Entendeu? A gente vai ter preconceito, a gente não vai entender, eles vão rir da gente, a gente vai rir deles, não vai funcionar. E assim, é muito isso, entendeu? Essa coisa cultural foi eu acho que talvez a experiência que eu tive na IBM, lidando, né, na época, desde antes, né, assim, a minha vida inteira era essa questão de trabalhar com americano, trabalhar com europeu. Então, assim, eu já tinha um entendimento que cultura é uma coisa importante. E no fim das contas, eu fui para a China com essa cabeça aberta, né? Mas, Luiz, você foi para lá para trabalhar numa transição de um 2 serviço e, semanas. de repente, já foi ficando? Como é que foi? Porque, de repente, tinha que levar Eu a me família transicionei. inteira, 4 filhos, 2 esposas. Imagino que você não Uma levou esposa as só, a 2, esposa foi uma mas só, né? você só levou a última. Mas, assim, como é que foi esse Então, negócio? É muita gente sendo impactada por uma decisão tão radical, né? E fora a família aqui no Brasil, imaginando que meu filho, né, saindo, indo morar do outro lado do mundo. Então, a primeira viagem foram 2 semanas, que viraram 3, porque eu dizia que a nossa música, minha do Cláudio, era Hotel California. Você pode check out anytime you want, but you can never leave. A gente não conseguia ir embora. Nosso voo atrasou, depois teve um problema com a nossa reserva, a gente teve que atrasar 1 semana a nossa volta, e a gente foi ficando, entendeu? Ficamos 3 semanas lá, e assim, voltei maravilhado e deprimido, né? Voltei para Curitiba, trabalhar em home office, como conta-ímica, pouco contato com gente, e, cara, foi assim, minha cabeça estava pirando. Fiz uma tatuagem, a primeira tatuagem que eu fiz em chinês, que eu sei, né, que é amor e família, né? Muita gente tatua e depois percebe que está escrito Coca-Cola, mas está escrito amor e família, e depois descobri que o significado dos símbolos que eu criei, além de amor e família, quando você junta, é família estendida, ou seja, não só a família, como os amigos, as pessoas que então têm essa relação. Então, assim, eu criei um cantinho China no meu escritório, meu home office era foto da China, coisa da China. Eu falei, ferrou, o que eu vou fazer com essa sensação?
Um tempo depois, a Sandra me ligou e disse, Rod, vai ter uma segunda viagem, como você foi na primeira e deu tão certo, você vai de novo. Eu falei, nossa, assim, qual a chance de uma segunda viagem para a China? Né? Aconteceu. E fui, e o Cláudio, né, o gerente de projeto, foi de novo também, e ele passou o tempo todo, Rod, a gente tem que vir para cá. Rod, o pessoal me chamava em Curitiba, em Campinas. Rod está meio comprido, então era o Rod. Rod, a gente tem que vir para cá, e assim. E eu fui falar com o meu futuro chefe, falei, Ernest, se por acaso existir a possibilidade de uma oportunidade aqui na China, eu estou interessado. E foi isso. E voltei para casa, né? Ainda meio deprê e tudo assim, naquela de pode ser que um dia ele me chame, e finalzinho de 2010 ele me chamou. O Ernest estava tendo uma oportunidade de mudar para uma outra área e me ofereceu a posição dele. E negociação para lá e para cá, fui, né? E assim, eu ouço o pessoal, me sinto até um pouco mal. Todo mundo fala, né, que as pessoas têm que pensar antes de fazer uma mudança dessa. Obviamente que eu tinha um apoio da IBM por trás, mas eu não pensei muito, né? Então, assim, eu nunca tinha visto um apartamento na China. Nunca. Eu estava sempre em hotel. É uma vida totalmente diferente. Eu esqueci de pensar nisso. Catei um realtor para me ajudar a procurar um apartamento, ele me levou por um caminho que eu falei assim, a Cris vai me matar. Se isso aqui é um apartamento chinês, eu ferrou, morri, entendeu? No fim das contas não era só o caminho, entendeu? Assim, depois que você está lá, você entende como é que funciona, mas foi assim, uma coisa que eu aprendi na China é que a gente tem que pensar, obviamente, mas a gente não pode pensar muito, porque se a gente pensar muito, a gente vai achar 1000 razões por que não. Né? A gente tem aquela coisa, ou é uma questão da comunidade, ou o risco que você corre por tomar uma decisão diferente. Não pensa muito. Foi assim que eu aprendi a dançar na China. Depois eu conto um pouco disso. Acho que vocês querem fazer Uma uma coisa que pergunta. me chamou a atenção, Rodstein, você falou que você ficou maravilhado, né? Ficou até deprimido quando voltou. O que te deixou assim tão excitado, tão louco com a China? As chinesas são lindas. Não, brincadeira. Não é isso não, mas elas Bom são. saber. Mas não foi isso não. Essa sensação do lado profissional, que eu estava quase me aposentando, com tanta coisa para dar, e lá ter tudo isso acontecendo, né? Número um. Número dois, você tinha um país que estava. A gente, eu não sabia ainda, mas o que a gente viu nesses 11 anos foi uma loucura. Shenzhen, a cidade que a gente morava, era uma aldeia de pescadores há 40 anos atrás, tinha 30 mil habitantes. Hoje, 40 e poucos anos depois, tem 14 milhões. O Deng Xiaoping definiu o Shenzhen como era a primeira zona especial, primeira zona econômica especial. A tradução em português fica meio esquisito, mas então eram áreas que ele criou na China, e Shenzhen foi a primeira para desenvolvimento. Então, assim, algumas regras seriam flexibilizadas, e eu acho que Shenzhen foi escolhida porque era em frente a Hong Kong, que por mais que fosse chinesa ou é chinesa, né, tinha essa coisa do lado ocidental, né, aquele desenvolvimento, e Shenzhen eles queriam fazer uma coisa semelhante. E é impressionante, né? O que a gente viu nos 10 anos de Shenzhen, assim, a cidade mudou, a cultura mudou, de tudo um pouco, assim, entendeu? Então, foi isso, essa mistura do que era a cidade, do que eram as pessoas, todo mundo extremamente simpático, com a segurança, né, que a gente tinha lá, com o lado profissional. Então, foi tudo isso que me deixou essa depressão, vamos dizer assim, quando eu voltei. Então, você falou que o que te deixou maravilhado. Agora vamos ver um outro lado. A gente aqui no Brasil tem algumas preconceitos ou impressão bem diferente da China do que é. Eu, em especial, trabalhei 1 ano e meio na empresa Foxconn, que está lá em Shenzhen, tem um bairro lá, Longhua, acho que é assim que fala, que tem um site com 240 mil pessoas trabalhando lá. É um negócio absurdo, eu não consigo nem imaginar como é que pode isso. É maior do que Valinhos, onde eu vivo. E eu convivi por 1 ano e meio com os chineses aqui no Brasil, no chicote. Eles realmente tratavam a gente do jeito deles, não sei se é esse ou não, por isso a pergunta. E quem teve a oportunidade de ir para a empresa lá, para conhecer algum processo e tudo, dizia que às vezes o negócio era assim muito um assédio moral enorme, até tacando sapato no outro no meio da produção. E eu não sei se isso é cultural, o que é. E não sei se é verdade ou não. Queria um pouco a sua impressão. Eu sei que não era assim na IBM, mas se você teve contato com pessoas que viram esse lado, ou isso não existe. Então, como eu falei, né, antes, né, eu, na última encarnação fui chinês, vou falar um pouco mais disso depois também, mas
eu talvez seja um pouco bias, entendeu? Assim, a China não é perfeita, mas a China está longe de ser a visão que a gente tem fora da China. Ainda tem muita coisa. Eu acho que as empresas tradicionalmente chinesas ainda têm um pouco dessa forma de trabalhar, mas isso está mudando. Obviamente que a IBM é uma empresa diferente. Obviamente também que, mesmo sendo diferente, o trabalho que eu tive que fazer para abrir a cabeça das pessoas, entender que, né, na hora que a gente foi implementar Agile, que você tem que trabalhar com servant leadership, o gerente não tem todas as respostas. Eu era a segunda linha das pessoas, então, assim, era Deus. Eu tive que convencer eles que eu não era Deus, entendeu? Que eu queria mais ser, vamos dizer, ser challengeado por eles, né? E isso foi uma mudança que foi muito legal, assim, uma coisa que até hoje me arrepia, o efeito, a sementinha que eu plantei em 200 cabeças, que era o meu time na China. Mas óbvio que fora dali você tem isso ainda, mas isso está mudando muito. A abertura que a China, a proposta que a China tem de crescimento e tudo, não funciona. A geração nova que tem acesso, por mais que a gente fale, né, que na China tem o firewall que fecha a China, você não consegue acessar o Facebook, a quantidade de amigos chineses que eu tenho, que está no Facebook, tem Instagram, eles acessam. Ou seja, eles sabem o que está acontecendo no mundo. A gente ainda tem amigos lá, eu falo, isso assim, eles sabem o que está acontecendo. Tá? Então, assim, essa mudança está acontecendo. O Xi Jinping, todo mundo acha que ele é um maluco, ele está fazendo muita coisa muito boa, e a ideia do que ele está trazendo para lá é assim, ele sabe que ele não tem como segurar 1,4 bilhões de pessoas, ele não vai agir como é a Coreia do Norte, por exemplo, que é realmente uma coisa fechada, e assim, uma coisa muito legal que a Cris fez, a minha mulher fez um pouquinho antes de mudar de lá, foi a China que eu vejo, que era justamente isso, é mostrar que o que a gente está vendo lá não é o que a gente vê aqui fora, o que a gente ouve aqui fora. A gente ia para um parque, as famílias estavam lá brincando, pai, mãe, filha, avó, avô, assim, é vida normal, entendeu? Não tem essa repressão, não tem essa coisa. As pessoas que têm essa. E assim, muito legal. Eu vi situações dessa, né? Que foram parar em mídia social lá. O cara era uma empresa que o cara estava falando para o pessoal ajoelhar, e isso foi parar na mídia social, e foi assim. A empresa teve que fechar no fim das contas porque foi uma grita. E as pessoas se manifestam. Tudo bem que não estão no Facebook, mas as mídias sociais chinesas, o pessoal critica, não tem essa coisa de. Tá tudo. Não tá, entendeu? As pessoas botam a boca no mundo. Então, assim, é bem diferente do que do que a gente vê e do que a gente ouve. E assim, eu tenho um grupo de pessoas com quem eu trabalhei no passado, até antes do Lacombe, são pré-históricas, e de vez em quando esse pessoal coloca algumas coisas assim, fala da China, e eu defendo, porque assim, é muito tacanho a forma como colocam, entendeu? Porque a China é assim, porque Mao Tse-tung morreu, entendeu? Deng Xiaoping veio, mudou a cabeça, abriu a China, o era um outro presidente, era o Xi Jinping, esqueci o nome dele, Xi Jinping entrou. Tudo bem, ele tem as coisas erradas, de repente vai se colocar no poder por muito tempo, mas assim, você fala para uma população que é orgulhosa de ser chinesa, você fala para uma população que não tem problema com o trabalho, trabalha para caramba, e não é porque é escravo, eles trabalham por opção, você vai nas ruas, assim, o pessoal tem a lojinha dele, está aberto no domingo à noite, tranquilo, não tem, tem um chefe, não tem o chefe, é dele a loja. É um pessoal que sabe que tem que investir em educação. Então, assim, você vai numa escola, e isso não me falaram, frente da minha casa. Hora de sair da escola, você tem um vovô com a motinha ferrada dele e um cara parado com uma Ferrari, pegando filho na mesma escola, literalmente. Então, assim, é uma educação de qualidade. A saúde funciona, tudo bem, você tem que ter um mínimo de dinheiro para pagar, porque o SUS no Brasil é uma coisa legal, é de graça. Lá não tem SUS, mas assim, a Cris, minha mulher, né, ela teve câncer na China, no fim das contas, está bem hoje, mas teve uma vez que estava no hospital, precisou marcar uma consulta para falar, ele estava fazendo uma consulta com um especialista, precisamos marcar com um oncologista. Marquei da hora para uma hora depois, um oncologista que falava inglês, tinha estudado em UK, todos os equipamentos mais modernos. Então, assim, você tem um país que você junta tudo isso, com um povo que é orgulhoso, trabalha, sabe que a educação é importante, tem educação, saúde, segurança, eles vão comer o mundo. E assim, não tem Belt and Road Initiative que eles estão lançando pelo mundo, que eu acho que o Lula vai acabar comprando, assim, é muito engraçado. Ontem, um amigo meu postou isso. Olha que absurdo, a China quer dominar o mundo. Gente, a forma de dominação na China é uma forma, que eu digo, mineira. Né? Eles chegaram à segunda potência mundial, ninguém percebeu, número um. E dois, eles não estão entrando com arma, fazendo uma guerra, levando à democracia, né? Eles estão trazendo, eles estão investindo, óbvio que eles não são santos, eles fazem com ganho, eles têm um ganho por trás disso, mas assim,
o país onde estão investindo tem um investimento pesado, gera emprego no momento e gera, a médio e longo prazo, infraestrutura que vai ajudar o país a crescer. Então, assim, qual é o erro disso? Entendeu? O que tem de errado? E eles não vão conseguir fazer... Eles não são comunistas. Se você está na China, sabe, eles são socialistas com característica chinesa. Você tem empresas bilionárias, você tem gente passeando na rua com carro do ano, assim, mas carro do ano não é carro do ano, é Ferrari, Maserati, essas coisas que você fala, né? Então, assim, a ideia que a gente tem da China era a ideia que meu filho de 8 anos teve quando chegou e estava esperando ver os dragões, né? Ele ficou muito decepcionado que não tinham dragões, quando chegou lá. Mas, assim, essa ideia que a gente tem não é isso. Shenzhen, especialmente, e é muito legal. A minha mulher fez viagens em alguns lugares. Quando ela dizia que ela morava em Shenzhen, o pessoal dizia, pô, que legal, o governo lá já está investindo, mas já está chegando aqui também com infraestrutura. E está chegando. Nesses 10 anos que eu estava lá, a população que estava na base da linha de pobreza extrema zerou. Tudo bem que ainda é um salário pequeno, mas não tem ninguém em pobreza extrema. A população urbana passou à população rural. E assim, a gente chegou lá e a gente usava dinheiro, essa coisa antiga. Pouco tempo depois a gente começou a usar cartão e um segundo depois, tudo se pagava com enxete. E quando eu digo tudo, é do imposto, a taxa, seu aluguel. O cara na rua pedindo dinheiro, eu tenho isso, um vídeo é muito legal, o cara pedindo dinheiro e disse, não tem dinheiro. Ele falou, não tem problema, mostrou o QR Code, pode pagar com o chat. Eu falei, pô, então não tem. É tudo. E o chat, até a Apple acho que não gosta muito, porque o chat é uma. Não sei quanto vocês conhecem, ele é um ambiente inteiro de aplicações que rodam embaixo dele, muito louco. Você faz tudo no chat, tudo. E foi assim. E a gente diz, né, que o chinês copia, o chinês não tem inovação. Isso já foi, gente. Então, assim, o Elon Musk, todo mundo acha um cara. Ele acabou de dizer a semana, estava ouvindo na CNN, que ele quer fazer do Twitter um segundo chat. Quando você ouve um cara como o Elon Musk... é chinês. É chinês. É só na China? É chinês, da É só Tencent. chinês. E assim, quando você ouve que o Elon Musk diz que quer fazer um produto que copia um produto chinês, você fala que o mundo mudou, né? Então, assim, só não vê quem não quer. Entendeu? Então, assim... E eu reparei isso quando a gente começou a conversar nesse período que estava na China algumas vezes, e você mandou muitos desses feedbacks de como a China estava indo bem e como a gente tinha uma visão distorcida, porque a gente ouve muito a narrativa que é vendida pela mídia americana, principalmente, né, que a gente recebe aqui, e contando, né, e acho que repetem, porque aqui no Brasil a Globo e a CNN repetem o que sai na mídia americana, não é o que... né, e a gente fica ouvindo essas coisas da China e sem entender. E você começou a me explicar, não, olha, repara só, não é bem assim. Aí começou a pontuar uma série de coisas que você está contando. E foi realmente uma... Eu comecei a prestar atenção, né? Porque aí você começa a prestar atenção, porque aí você, em vez de ler a notícia, né, você lê a narrativa e começa a entender o que está por trás. E eu tenho essa mesma sensação que você, que a China, ela está fazendo uma dominação do mundo muito mais positiva do que a dominação que a gente teve pelos Estados Unidos quando... Inglaterra também, né? E todas as outras, que são ciclos globais, né? Cada vez é um que assume essa liderança global. A gente já teve França, a gente já teve Holanda, a gente já teve China, né? Já teve até a China antes de tudo, mas já teve Estados Unidos e agora é a China. Luiz, tem uma curiosidade. Eu já ouvi alguns relatos muito interessantes de executivos americanos, principalmente, que vão para a China, e eles têm um choque com o timing chinês, né? Então, eu li uma história rapidamente de um alto executivo americano que foi fechar um negócio, esperava voltar em 2 dias e ficou 15 dias. Os chineses queriam conhecê-lo, né? Então, é toda aquela coisa antiga, né? Eles têm uma cultura fascinante, são mais de 5.000 anos de cultura, né? Então, é irresistível isso. Como é que foi isso? Como é que você viu isso na IBM? Que, né, a gente tem tanta pressa, tudo tão rápido numa multinacional desse tamanho, dentro da China, como é que esse embate da cultura local com... Você deve ter vivido muito isso. Você está rindo. Eu tinha uma pessoa lá, que assim, era uma gerente da área de DB2, e assim, a gente tinha reunião, eu armava meu papel de monge, né? Eu sou um monge, né? Eu era o ChatGPT, pretende o Monk, ia para reunião com ela, porque assim... Item 1, discutia, beleza. Item 2, discutia, 3, 4, 5. Mas o item 1, aí voltava para o item 1. Então, era infindável. Era assim, era uma coisa que... era um tempo diferente. E assim, fora da... Era um caso específico, assim, o que eu chamo os meus chineses, né, com o meu pessoal, né, do meu time,
até em função do trabalho que eu fiz com eles, eram quase 200 pessoas, eu fiz 2 mesas com o time inteiro, quer dizer, várias sessões. A primeira sessão para mostrar que eu não mordia, né? Que, tipo, ou seja, era muito legal, que era uma conversa assim, de igual para igual. O segunda linha falando com um cara, né, começando e assim, abrindo chance dele dizer o que ele quisesse. Foi estranho. E a segunda rodada que eu dei, né? Então, ou seja, foram várias sessões, mas segunda rodada o pessoal já conversando, e aí eu consegui começar a implantação de Agile, né? Porque quando você não muda essa coisa, não funciona. Mas assim, fora da China, uma coisa que a gente vê, fora da IBM, uma coisa que você vê, existe isso. Muitas vezes você tem que saber quem é o boss, porque você vai falar com os caras, né? A gente vai falar, mas quem vai decidir é o boss. E ele vai ver, entendeu? Então, assim, os tempos são diferentes, realmente. E de novo, o americano tem o foco em resultados, em fazer e acontecer. O brasileiro, a gente, por trabalhar na IBM, tudo, a gente tem ter trabalhado na IBM, a gente tem um pouco disso, mas a gente tem um jogo de cintura, um foco em relacionamento, né? E até passo atrás, quando a gente foi para lá, eu e o Cláudio, a gente tinha um site que você botava o país, ele falava como é que as pessoas, né? Obviamente que é uma generalização, mas como é que as pessoas no país tomam decisão, como é que elas... Eram 3 aspectos, e a gente mapeou a China, o Brasil e os Estados Unidos. A China, né, não interessa, mas a China totalmente à direita no chat, os Estados Unidos totalmente à esquerda no chat, falou, ferrou, né? E o Brasil, muito legal, a gente estava, né, era jogo de cintura, a gente estava mais ou menos no meio dos dois, e relacionamento é uma coisa que a gente tem muito foco, como o chinês. Então, assim, se você vai para uma reunião com o chinês e quer chegar e vamos resolver como o americano faz, não vai funcionar. Não é isso que eles querem, entendeu? Então, você tem que estabelecer relacionamento, você tem que sair com o cara, de repente encher a cara, né? Porque eles têm o tal do Baijiu. Eu usava o fato de ser mais velho, eu parava essa história, porque normalmente você tem que beber até vomitar para provar que eu confio tanto em você que eu posso ficar realmente bêbado que eu sei que nada vai acontecer. Né? É uma coisa cultural, que você só entende depois. Mas assim, acontece, entendeu? Então você tem que saber, você tem que entender que você tem que ter foco em relacionamento, você tem que entender que os tempos são diferentes, quem toma decisão, então assim, está mudando. Né? Mas ainda tem um pouco dessa história. Então, assim, o americano, quando chega usando o óculos dele, como eu falei, o óculos dele cultural, não vai funcionar. E vai sair de lá dizendo, pô, são isso, aquilo, não funciona. Você foi burro. E você aprendeu chinês? Você fala chinês? E Dien. É assim, a gramática é ridiculamente fácil, mas tem o raio dos tons. E afora isso, para você ler, o alfabeto simplificado chinês tem 3.500 caracteres. O simplificado. Então, assim, eu não sei ler, eu era analfabeto, não sabia ler nem escrever, e assim, graças a Deus, o Google, na época funcionava, depois Baidu Translate, mas eu aprendi um pouco, e o mais engraçado é que eu estou aprendendo polonês, e toda vez que eu tento falar uma coisa em polonês, me vem o chinês. Aí eu paro, não é chinês, entendeu? Então, assim, eu tenho um pouco... Seus filhos aprenderam? O Dudu se vira em chinês, até escreve em chinês. Marquinhos Mariano, mais ou menos. O Nando estudou também chinês, também fala. A Cris também consegue se virar um pouquinho melhor com o chinês. Então, assim, de novo, a gramática é ridícula. Eu comi, você comia, ele comia, não tem variação, entendeu? Os verbos não conjugam, né? Tila, botou o lã, significa que é no passado. Então, assim, é difícil. Aprendi, mas foi hardcore. Seus filhos estudaram 10 anos no colégio lá, então? Não. Era colégio, era escola, escola internacional. Isso aí porque aí assim, o primeiro mês, depois que a gente chegou lá, tivemos uma reunião familiar. Eu fui execrado. Você só pensa em carreira, olha o que você fez com a gente, que absurdo, a gente fez parar, não sei o quê. 6 meses, isso é 6 em chinês, tá? Você usa, ainda tem isso, até os números são diferentes na mão. 6 meses depois, eu tive uma reunião com a família e disse, brincando, surgiu uma oportunidade de voltar ao Brasil, vocês querem? Eu quase fui vaiado, entendeu? Já não queriam mais, 6 meses depois. Então, assim, a experiência que eles tiveram, eles viraram o que a gente chama de crianças da terceira cultura. É uma cultura em casa, com os pais, uma cultura na escola, uma cultura do país. Então, assim, meus filhos, a cabeça deles, entendeu? Então, assim, lidavam com pessoas do mundo inteiro. Eu estava falando com o Dudu, meu mais novo dia, né? Um brasileiro morando em Amsterdã, com um amigo uruguaio que está morando em Paris, com um amigo indiano que está morando em UK, eles se conversam todo dia, e você fala assim, caraca, gente, que maneiro, entendeu? Então, esse acesso, né? Ou seja, o choque inicial foi pesado para a família, né? Como vocês falaram, como falou, a ida foi difícil,
mas assim, em 2 segundos, né, eles estavam adaptados. A Cris não. Então a Cris vai contar depois da história dela, mas para ela foi mais complicado. Me diga uma coisa, então quando você tomou a decisão que iria para lá, a família foi meio obrigada a ir ou foram meio convencidos? Como é que foi essa transição para a família para ir para lá? A Cris ela é filha de militar, de marinha. Então ela morou morou em vários lugares no Brasil, morou em Paris aos 16 anos. Então assim, ela estava acostumada com essa coisa de mudar. Eu a minha vida inteira morei em Copacabana e Botafogo. Na hora de mudar, eu mudei para a China. Então assim, foi um pequeno choque, mas a Cris estava de boa, então ela gostou da ideia de ir. E as crianças foram convencidas, mas assim, o Dudu não falava nada de inglês. How old are you, Eduardo? What's your name? 8 years old. Esse era o Dudu falando inglês. E quando ele chegou lá, a turma dele não tinha nenhum brasileiro. Então ele teve que aprender inglês. A escola também era muito legal, dava um reforço bom para eles. Então, assim, Eles foram para lá adolescentes? Foi isso? Não, o Dudu foi com 8 anos, o Marquinhos com 12, o Mário com 14 e o Nando com 21. Então, todas as idades. Então, assim, tinha de tudo um pouco, né? Então, assim, foi e para a Mari, para o Marquinhos, que está naquela fase, né, de começar, né, de relacionamento, foi estranho no início, mas depois a segurança que você tem na cidade permitia que o Dudu, aos 8 anos, andasse de ônibus sozinho, que eu não ia fazer isso nunca com ele no Rio de Janeiro, nem em Curitiba. Então, assim, eles bloom, né? Foi uma coisa muito legal para eles, essa liberdade, fizeram muita besteira, né, mas faz parte, né? A gente fez, é aquela coisa assim, né? Quando o filho da gente faz besteira, diz assim, que absurdo, aí você para e pensa, eu também fiz. Eu não posso contar, pior, né? Então, assim, nada demais, nada ilegal, mas fizeram besteira, obviamente, entendeu? Então, assim, mas para ele foi uma experiência muito legal. Hoje, o Nando está em Portugal, em Lisboa, a Mari e o Dudu estão em Amsterdã, e o Marquinhos está na Austrália. Ele está tentando importar ele para cá, da Austrália para cá, entendeu? Ele tá... Então, assim, crianças que abriram... Então, e depois você mora na China, tudo é fácil, né? Então, assim... Né? Então, mais difícil que a China não tem, né? Assim. E assim, língua, cultura diferente, tudo precisa ser adaptado. Parece que todas as outras culturas parecem muito comuns, né? Então, mas assim, o fato de eles focarem tanto em relacionamento facilita um pouco da vida da gente brasileiro, porque a gente tem essa coisa também, entendeu? Então, assim, tem muita coisa muito parecida, tem as leis que não pegam, tem um pouco da bagunça, tem um lado mais relaxado. Shenzhen tinha isso muito, entendeu? Eu dizia que em Shenzhen era o Rio de Janeiro e Shanghai é São Paulo. Shanghai, Shenzhen. Shenzhen, as crianças de vez em quando desciam de pijama. Não só as crianças. Você via o pessoal descia de pijama para fazer compra. Uma cidade de 14 milhões de habitantes. Então, era uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, é muito legal, muito legal. Sou apaixonado. Aquela coisa de ter milhões de pessoas... desculpa, fala aí, Manda. Não, uma coisa me chamou a atenção, Rothstein, que você comentou que a população tem muito orgulho de ser chinesa, eles têm orgulho do país e de tudo mais. Você podia falar um pouquinho mais disso? Porque isso dá realmente a entender que, eles estão super felizes, não pensam em sair, como muitas pessoas pensam aqui no Brasil, para outros países. Como é que você sente isso? Então, se você pensar, né, que tem uma quantidade grande de chineses que vai estudar nos Estados Unidos, né, os pais têm condição de pagar ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e voltam, não tem um cara com uma arma apontada para a cabeça e diz assim, a sua família está aqui, eles voltam porque eles querem. Eles voltam porque é a segunda economia mundial. Eles voltam porque é um país que tem segurança, que eles são respeitados, que eles têm tem tudo aquilo que eu falei de bom, eles percebem isso. Então, assim, eles têm orgulho de ver o quanto a China está crescendo, eles têm orgulho de ver o quanto... Ou seja, é muito isso, é muito essa realidade, né, que eles estão vivendo e a gente teria orgulho. Né? Você tem essa coisa assim, um orgulho, e um orgulho bom. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que ajuda, acho que, o país a crescer. E você vê aquele monte de gente, porque uma cidade de 14 milhões de habitantes, a cidade é toda planejada, né? Porque foi uma cidade, né, que nasceu em muito pouco tempo, então eles planejaram, desenharam toda, e de repente você tem milhões de pessoas na rua, é uma coisa assim, overwhelming, como é que assim, é uma coisa meio impactante, ou você não tem essa sensação? Porque em São Paulo, quando você chega em São Paulo, você tem essa sensação de você está numa cidade de 17 milhões de habitantes, é uma coisa, né? Você está na Avenida Paulista, aquele monte de gente para tudo que é lado. E em Hong Kong você tem mais, né? Quando você e Shenzhen, Hong Kong é Rio e Niterói, é um em frente ao outro. Em Shenzhen você não tem. Mas você tem um feriado que é o National Day na China, que é a maior migração de pessoas do planeta, acontece todo ano. São bilhões de pessoas viajando, é uma loucura. Né? Em fevereiro. E nessa hora você ir para qualquer lugar,
eles chamam Ocean People e Mountain People. Aí você vê as fotos. Você vê as estações de trem, você não sabe porque as pessoas conseguem entrar no trem. Você vê os aeroportos, trens, a muralha da China, que é uma coisa enorme, lotada inteirinha. Então, assim, acontece. Nessas situações de feriados, você percebe o volume da China. No mais, e ainda tem isso, né? Um país grande, né? Um país enorme, todo ligado por, né, não só os aeroportos. E assim, cara, investimento. Eu cheguei em Shenzhen, o aeroporto era velho, horroroso, feio, não sabia nada de China. Cheguei naquele aeroporto, falei, o que eu vou encontrar aqui? Aí dei de cara com a cidade. Alguns anos depois fizeram um aeroporto novo. E aí já ganhou o prêmio no mundo. Em Beijing, eles têm 2, 3 aeroportos enormes. Então, assim, toda a cidade tem aeroporto e trem. Cara, o trem de alta velocidade, eles estão fazendo agora teste com aquele eletromagnético que vai até 500 por hora, mas a 300, 300 e pouco é tudo. Shenzhen, eu cheguei, tinham 2 linhas de metrô. 10 anos depois tem 11. Não são estações, são linhas. São 11 linhas a mais de metrô. Digamos, então, assim, eles são, como diriam os meus amigos, imparáveis, né? Então, assim, então, é uma cidade grande, planejada, é um país grande, planejado, e eles têm os planos de 5 anos que tem jogo de cintura. Não é aquela coisa comunista russa que os preços são planejados. Não é. Você tem uma economia de mercado, mas você tem um planejamento de assim, a gente quer investir que o Shenzhen vire uma capital de inovação. Vai acontecer, né? A gente quer que o metrô aconteça. Então, assim, não é um planejamento que as pessoas vão ficar bitoladas. Não, é um planejamento que faz sentido, né? Então, assim, é uma coisa muito legal. É muito, 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 muito. E a gente viu isso em Fast Forward em 10 anos, né? Foi uma coisa de. Como assim, né? E teve essa chance de ver coisas que foram, né? Eu Evolução. vi uma vez uma foto de um cabeleireiro na China que tinha, assim, como se fosse, sei lá, mais de 100 cadeiras de lavar cabeça, assim, num mesmo lugar. Fica assim, caraca, que coisa, como é que pode ter tanta gente para usar? Será que esse é o único cabeleireiro da cidade? Não deve ser. Então é um negócio assim que você fica... Eu fiquei meio impressionado com esses tamanhos, né, com esses volumes. Luiz, na parte de cultura, o que você viu assim? A cultura é muito diferente, né? Qual foi o que te impactou assim mais positivamente que vocês trouxeram para a vida de vocês, assim, acrescentaram nos hábitos brasileiros, né? No modo de pensar, enfim, no modo de ver a vida, o que você quiser contar para a gente. Como eu falei, eu já tinha um pouco dessa visão que cultura é uma coisa importante, né? Que você tem que entender essa questão. O que a gente teve de chance de ver essa cultura diferente e o trabalho que eu fiz, né, quando a gente começou a fazer a implementação do Agile na IBM, foi uma coisa muito legal, porque pela primeira vez a gente teve chance a gente estava acostumado, a IBM, assim, Estados Unidos, né, o grande centro, pensava numa solução, definia ponto a ponto tudo que tinha que ser feito e você seguia aquele de ponto a ponto e funcionava, beleza. E os chineses são bons nisso. De repente, com a Agile, a gente tinha um framework de coisas e uma folha em branco. Implemente. Né? E assim, eu tive que. Foi por isso que eu fiz aquele trabalho das mesas redondas e tudo, para as pessoas entenderem que elas tinham que fazer essa criação, essa mudança. E assim, o que eu ganhei, o que eu levei né? Posso falar depois da família, mas o que eu levei foi assim, a chance de plantar essa sementinha nessas pessoas e aprender muito de volta. Eu mentorizei muita gente, né? É muito legal, ainda tem contato, eu vejo onde esse pessoal foi parar, lá na China, e assim, eu aprendi conceitos, né, de respeitar mais ainda a diferença, alguns conceitos que a gente tem, né? Eu fui fazer uma apresentação para o time dizendo assim que eu não queria sheep, né, ovelhas no meu time. A minha team leader, que é fantástica, me disse assim, mas chip não é tão ruim. Tem pessoas que gostam de ser chip. E entendemos chip como sendo a pessoa que faz a parte dela, faz a coisa... Então, assim, não, beleza. Aí eu mudei isso aqui assim, não quero ninguém que aceite as coisas quando não concorda. Então, assim, essa oportunidade que eu tive de interação com o time, né, de uma juventude que está, né, você está bombando, está vendo essa realidade nova de China, de mundo. Eu tive muita sorte de estar na China nesse momento, né? De aprender, de absorver essa cultura chinesa que eles tinham lá. E, assim, essa aceitação, a forma como eles veem o mundo, a forma como eles estão crescendo. Então, assim, é uma mistura de cultural com experiência, entendeu? Ou seja, o que a gente viveu lá foi assim, acho que não tem preço. Não tem como... Jamais achei que fosse tão bom,
né? Assim, como eu falei, eu fui chinês na última encarnação porque a gente um dia estava eu e minha mulher sentados, eu tinha uma motinho, a motinho quebrou, fui levar no cara que tinha me vendido, estava irritado, discuti com um cara meio chinês, sentei no sol, que eu odeio, um calor, Shenzhen é que nem Manaus, um calor horroroso, suando, pedi uma cerveja no bar enquanto esperava, estava quente e eu estava feliz. A minha mulher falou assim: você é chinês, né? Você na última encarnação você foi chinês, porque não dá para explicar, isso não é você. Entendeu? E assim, uma outra coisa assim que eu fiz na Mas você China. estava feliz porque, de certa forma, você entendia aquilo tudo como coisas da vida, né? Tudo, E aí exatamente, você estava na boa. É assim que as aceitando, coisas. entendeu? A coisa da aceitação, entendeu? Não tem essa revolta que a gente tem. Então, assim, era um tempo diferente, que tem até um pouco a ver com o tempo, né? Que ia levar um tempo e vai levar um tempo. E assim, uma coisa engraçada, um outro fato engraçado na China foi assim, até falei no início, né, que a gente, se pensar muito, a gente não faz, né? A vida inteira eu nunca dancei. Eu tenho 1,90 m, sempre tinha certeza que na hora que eu fosse dançar, todo mundo ia parar de dançar, apontar para mim e dizer assim: olha que palhaço. Até que eu fui para a China. Então eu estava na China uma vez, isso era uma discussão com minha mulher, inclusive, né? Que sempre, né, ela gosta de dançar, toda vez que a gente sai para dançar, ela sabe com os amigos, com meu irmão. E eu estava na China, com o pessoal da IBM também, né, naquela minha posição de braço cruzado, aquela coisa assim, né, o cool guy, né, olhando assim, e pensei, cara, eu estou na China, ninguém me conhece. E fui dançar. E sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém ligou. Eu falei, gente, passei esses anos todos sem dançar, mas aí o problema foi ligar para a Cris e dizer assim: Cris, tem que te contar uma coisa que aconteceu aqui na China. Ela falou: o que que houve? Dancei. Ela falou: como assim? Dancei. Quem foi a vagabunda? Eu falei: não, não tem vagabundo. Se eu dissesse que eu tinha ficado com a chinesa, eu acho que ia ser menos doloroso para ela, né? Porque era um ícone da gente. Então, assim, foi justamente eu não pensar muito, dar esse próximo passo, ou falar com o Ernest, né, como foi o meu primeiro gerente, que eu estava interessado em ir para lá e buscar uma oportunidade. E, assim, uma coisa muito alinhada com o podcast de vocês, que vocês estavam falando uma coisa que eu estava ouvindo legal: não tem idade, né, para as coisas acontecerem, para aprender. Eu tenho um filho de 20 anos, 40 anos mais novo que eu aprendo muito com ele, número um. Número dois, eu fiz shift de carreira, né? Começando com a engenharia, que eu fiz 5 anos de engenharia, não me formei. Faltavam 2 matérias, eu conheci a informática, eu falei: é isso que eu quero. Mudei. Eu tive 2 casamentos, não posso falar mal da ex, porque a ex é gente boa também, mas, né, tive um shift, mas esse é um shiftzinho. Fui parar na China, aos 49 anos de idade, quando você está naquela fase de começar, né, a reduzir. Dentro da China, eu virei segunda linha aos 50 e tantos anos. A China, em função da discussão China e os Estados Unidos, o CIO da IBM decidiu tirar o serviço da China, e foi por isso que foi a razão que eu saí da China, né? Uma das razões. Eu fiz o ciclo inteiro, eu levei 400 posições para a China e levei 400 posições de volta para o Brasil. Então, assim, eu tive chance de ver esse ciclo inteiro. E no finalzinho, né, deu aquela: o que eu faço agora? Em 2020 eu consegui, né, eu e meu irmão, a gente entrou num processo de cidadania polonesa, eu consegui minha cidadania polonesa. Então, assim, fiz um shift aos 59 anos de idade para mais um país, numa nova posição gerencial aqui. E tem mais uma posição. Meu chefe me falou que existe uma possibilidade de uma segunda linha aqui, e eu estou doidão para pegar. Então, assim, 50 anos, já estou com 60 agora, então, assim, estou longe de dizer que eu quero parar, estou longe de dizer que eu quero me aposentar, e não é porque eu acho que uma pessoa, para ter valor, tem que trabalhar para ser bem, isso não é isso. Eu curto a influência que eu faço, que eu trago para as pessoas, né? O Lacombe falou da inteligência emocional, eu tenho isso. Eu curto o quanto eu posso coach pessoas, explicar que você pode ser um líder diferente. Eu curto isso. Então, assim, eu estou aos 60 anos de idade, estou garotão, né? Assim, tô mesmo, eu me sinto isso. A gente já sai para dançar ainda. A gente tem amigos aqui, alguns amigos que têm 30 anos, e tem idade literalmente para ser pai deles, e a gente está igual. E não é porque a gente não quer assumir a idade. Não, eu tenho 60 anos, eu tenho minhas dores, eu tenho minhas coisas, problema de coração, mas, cara, não estou morrendo, estou aprendendo. Eu sei que eu vou aprender mais ainda dos meus filhos. Eu tenho essa cabeça. Então, assim, abram a cabeça, né? Essa é a minha sugestão para as pessoas. Otstein, você está garotão mesmo. Parabéns. Vamos Tô mudar gato. um pouquinho. Não por aí. É sempre interior isso aí. É o que está dentro da gente, que a gente se sente garotão. Um pouco energizado também, né? Um pouco não, bastante, né? Vamos ver um outro lado aí da sua experiência. Você falou que veio para a Polônia, foi para a Polônia, eu estou no Brasil, você está na Polônia.
Mas vamos ver um lado financeiro lá na China e você pode também comparar com a Polônia. Você foi para lá, eu sei que não foi por causa de grana, tal, foi esse desafio, todas essas coisas que você falou. Mas fala um pouquinho sobre como é a parte financeira para você e para o pessoal do país. Eu lembro que tinha fila de pessoas lá falando de novo da Foxconn. O pessoal trabalhava muito e falava assim: "Putz, você não está contente? Vai embora que tem aí uma fila de 100 atrás de você. Eu pego outros aí." Conta um pouquinho esse lado para a gente. Então, financeiramente, eu fui para a China, o dólar era o real, era 1 para 4. O real valia 4 yuans. Tive uma promoção para a banda 9, né? Então, assim, e tive um salário legal. Negociei muito, né? E depois que eu descobri que o chinês gosta disso, né? Você não negociar, não vale. Fiz uma negociação de salário legal e em cima do meu salário eu tinha mais 35% que todo foreigner, todo estrangeiro tem, 25 a 35%, que você pode usar sem taxa, sem imposto para escola das crianças, a sua educação em chinês ou aluguel. Tá? Isso parece que vai acabar, mas nada tem. Então, assim, salarialmente foi bem interessante. E 10 anos depois, o real e o yuan estavam praticamente 1 para 1. Meu salário quase quadro. Eu tinha um salário assim e falava, gente do céu. E quando eu transformava meu salário em real, eu falava assim, gente, eu tô bem, muito bem. Né? Então, jamais conseguiria voltar para o Brasil com um salário desse. Mas o custo de vida na China, a gente viu, principalmente para estrangeiro, né, o que a gente comia, comprava, as coisas assim, a gente viu a inflação acontecer. Então, assim, era uma coisa meio complicada. Mas, de qualquer forma, assim, de boa. A gente vivia de boa, tinha um padrão de vida legal. Óbvio que a gente usou um pouco das nossas... E uma coisa boa que eu acredito que a gente tem, vocês vão conhecer minha mulher, se Deus quiser, ela é fantástica. Né? Ela falou, não fala de mim, ela é fantástica. Ela é. A gente se ajuda muito, a gente se apoia muito. Então, assim, a gente usou um pouco das nossas reservas, né, reserva que a gente guarda para o futuro. E tudo bem. A gente sabe que na hora que precisar, a gente vai conseguir, o universo está de volta. E foi acontecendo, sempre acontece. Obviamente, a gente não é maluco, né? A gente tem 4 filhos, né? Então a gente faz essa coisa de trazer, mas a gente tem essa coisa foi legal. Aqui na Polônia, minha negociação não foi tão boa, né? Eu digo que eu dei um passo para trás para dar 2 passos para frente depois. Eu tinha que vir para cá, né? Como eu falei, a IBM decidiu tirar todo o serviço de IGA de lá. Eu falo inglês, não falo chinês o suficiente para fazer negociação, então assim, não tinha uma posição para mim lá. Poderia procurar uma posição fora da IBM ou da Kyndryl, mas aí que tá. A minha família estava, né, o meu mais velho estava aqui, já estava em Lisboa, o meu menor queria vir para Amsterdã, a minha filha queria vir, o outro que está na Austrália também. Então, assim, as pessoas normais querem estar na mesma cidade, no mesmo bairro. Eu, se tiver no mesmo continente, já estou feliz, né? Que nem o Noor, né? Então, assim, se a família estiver toda aqui na Europa, a gente daqui para Amsterdã, a gente vai de carro, são 11 horas de carro, e eu acredito que a gente vai dividindo, estamos lá. Então, assim, talvez financeiramente não tenha sido tão bom a minha vinda para cá, né? N motivos, mas, assim, eu tenho fé que vai melhorar, se sair essa segunda linha vai ficar melhor ainda, mas para um objetivo de família fez sentido, entendeu? A gente não estava fazendo sentido, a gente estava muito feliz na China, estava, e estamos muito felizes aqui perto das crianças, né? A gente está na síndrome do ninho vazio, que para a gente não está sendo uma síndrome, a gente está muito feliz. Estamos curtindo muito, estamos viajando. Tem um casal de brasileiros que morou na China também, que a gente de vez em quando faz o Castle Hunter, a gente sai com eles para conhecer castelos na região. Então, assim, estamos curtindo muito. Então, assim, mesmo que financeiramente a coisa a gente está tendo que usar um pouco mais da nossa reserva, vale a pena. E eu descobri agora, né, meu primeiro imposto de renda eu fiz com o pessoal da Ernst Young, e a gente descobriu que eu posso usar o que eles criaram ano passado, que foi o ano que eu cheguei, que é um relief, né, que é uma redução de taxa para os retornis, para polonês voltando para a Polônia. Aí eu fui ver a lista das exigências, eu atendo todas elas, e vou ter um desconto absurdo de taxa. Então, assim, eu falo, acontece, entendeu? Então, assim, obviamente eu faço a minha parte, né? Não confio só que vai vir, mas vem. Então, assim, esse desconto de taxa vai ajudar um pouco mais na questão salarial. Essa negociação, se rolar a segunda linha, vai rolar. Então, assim, tá rolando uma inflação, né? Se você olhar para o país, o pessoal fala, né? Em função de guerra, em função de uma série de coisas, tem inflação direto, mas tá sobrevivível de boa, entendeu? Então, assim, tem muita coisa barata. Não, e assim,
eu pago num apartamento com 3 quartos, 2 vagas de garagem, não é grande, mas super bem dividido, o mesmo que eu pagava para o meu filho, um quarto de hotel, no estilo do hotel, que era barato, em Amsterdã, um quarto. Então, assim, tem essa diferença, né? Aqui na Polônia eles usam os zloty, eles não mudaram para o euro, então assim, ainda tem umas diferenças de custo, vamos dizer assim. Então, assim, pesando tudo, vale super a pena. Então, assim, não tem dúvida. A O pergunta que Eduardo não fez pode faltar uma é sobre pergunta sobre alimentação. Isso, minha internet hoje está mais ou Alimentação, menos. então. A primeira coisa que eu aprendi a falar em chinês era lá, bulá. Lá, bulá, porque assim, o chinês tem muita expressão assim, isso ou negativo disso. Lá quer dizer spice, apimentado. O apimentado ou não apimentado, dependendo da região, se você olhar para a região de Sichuan, é quase baiano. É aquela pimenta assim de fazer cair a língua. Então, assim, eu aprendi a falar isso em Guangdong, que é onde a gente morava, em Cantão, né? É uma culinária que mistura doce com salgado que eu gosto. E assim, hoje, quando eu estava numa situação muito barra pesada, que o pessoal me levava para um lugar muito barra pesada, eu usava o meu lado de ser judeu e dizia que não podia comer porco com osso. Não é aquele porco horroroso, assim, não, eu sou judeu, não posso comer. Então eu comi peixe, era um peixe com olho. Ótima saída, hein? Era o peixe com olho, eu falei, não vai o peixe. Aí vinha o frango, e assim, são os mesmos ingredientes, mas o frango, para ser fresco, ele vem inteiro. Então, a gente bota o frango na mesa, roda e sempre parava na minha frente. Então, era o frango caidinho assim, me olhando, entendeu? Então, tinha uns problemas, assim, mas dava para comer. Entendeu? Tem muita coisa muito boa. A nossa empregada, ela é chinesa e ela aprendeu a fazer. Ela tinha trabalhado para indianos, então ela tinha um pouco de indiano. A Cris ensinou um pouco de comida brasileira e ela tinha o chinês. Então, era uma mistura muito boa. Então, a gente, no dia a dia, aí em casa, era tranquilo. Então, assim, muita coisa boa. Legal. Uau, quanta história interessante, hein, Rodstein, está fazendo pra gente. Realmente está um papo muito gostoso, um papo 10. E a gente está aprendendo muito também sobre a China, um monte de coisas aí interessantes. E você que está ouvindo o podcast, que está curtindo também, não esquece lá de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida, tá? O Nada de Pânico, ele é publicado semanalmente. E o apoio, o feedback de vocês é muito importante para nós, porque no final nós fazemos isso para vocês. Agora, voltando ao nosso convidado, uma perguntinha especial que a gente sempre faz. Rodstein, nesse período todo de China e agora Polônia, você entrou em pânico em algum momento? Então, pânico não. Eu tenho, a minha mulher se irrita com isso de vez em quando. Eu tenho certeza, né? Aquela frase que a gente ouve, né? Se não tá bom é porque não chegou no final, né? Não é bem isso, mas eu sei que vai dar certo. Eu tenho essa certeza que as coisas vão dar certo. E assim, eu acho que o único momento barra pesado que a gente teve na China foi quando a minha filha teve um acidente de moto e a gente estava 2 horas da manhã, toca a campainha lá em casa, abre a porta, entra a minha filha ensanguentada com um dente na mão. Ela estava com um amigo de moto do lado de casa. Aquela coisa assim, bem idiota. O amigo lá dirigindo a motinha, alguém buzinou, ele jogou pro lado, na hora que jogou pro lado, eles caíram, ela deu de cara no para-choque. Então, assim, foi brabo. Mas aí a gente ligou para um amigo meu que morava super longe, veio de carro na mesma hora, 2 da manhã com a gente no hospital. E assim, a minha relação com a Cris é engraçada, que eu sou a mãe, ela é o pai. Apesar de eu ter 1,90 m, ela tem 1,60 m. Então, assim, a Cris estava com o nosso amigo resolvendo a questão financeira, burocrática, e eu estava do lado da Mari, dando apoio, aquela coisa, né, ela tomando ponto na boca, eu ali com ela, falando, entendeu? E a Mari é muito parecida comigo. Dias depois, né, um tempo depois, quando a cara tinha desinchado, ela sem o dente, a gente brincando, né, pô, festa junina tá aí, não precisa nem de fantasia, já tem, e a Cris desesperada, como é que vocês estão rindo disso, seus idiotas? Então, assim, a Mari tem é muito parecida comigo nisso também, né, e esse é legal, eu amo meus filhos, então assim, vou fazer propaganda deles um segundo, são 4 pessoas que a gente criou para o mundo, muito legais, e eu acho que, né, uma coisa que você vai perguntar também, o que eu posso dizer, mas se a pessoa tiver chance de ter uma experiência internacional, tenha. Mesmo quando é ruim, é boa. Isso é o que eu tenho a dizer. Então, assim, o teu passe, quando você volta para o país, volta valorizado. Então, assim, não pensa muito, vai. E as minhas crianças, que já eram fantásticas, né? A minha última, eu tenho 3 tatuagens, né? A primeira, né, em chinês. A segunda, meu filho fez, parece tatuagem de presidiário. Ele fez na minha perna as iniciais dos meus filhos, FMME, tosco,
mas está feito. E a gente não estava bêbado, a gente estava treinando, usou a perna do pai. E a última, o Marquinho e a Mari desenharam, é uma coruja, né? Porque eu sou um pai coruja. As asas da coruja são as letras dos meus filhos, FMME, e a Cris falou assim, de novo, só as iniciais dos seus filhos? Então tá bom. A coruja tem o Czinho no coração, né? O C de Cristiane. Então, assim, porque eu fui nessa história. E assim, meus filhos, a gente criou filhos para o mundo, são crianças da terceira cultura, e a chance que a gente deu para eles de ter essa experiência mudou eles. E eles sabem disso, eles reconhecem isso, a gente tem uma relação muito legal em função de tudo que a gente viveu, né? Esse perrengue inicial une a família, né? Então tem essa coisa também. E assim, vale, gente, tendo a chance, se não tiver a chance, cava, se tiver a chance, vai. Entendeu? Então não pensa muito, porque, como eu falei, se pensar muito, a gente não vai, porque é óbvio, né? A gente vai achar razões. A gente ia perguntar se você tinha se arrependido em algum momento, ou se arrependeu, e aí eu não vou nem perguntar, pelo visto, zero arrependimento. Até nas roubadas, vale, assim, se a gente olha para trás agora e diz assim, cara, eu falo brincando, não, eu falava sério, assim, gente, a gente está na China. E aí você fala assim, caraca, é mesmo. Agora com a Cris eu falo brincando, esse parece assim, um estilo europeu, né? Parece até que a gente está na Europa, né? Então, assim, é muito maluco, entendeu? A gente tá, e assim, e pra gente é muito normal agora. O mundo ficou muito pequenininho. Pra gente, para as crianças, né? A gente está, ou seja, pessoal que está ouvindo o podcast, duas lições que eu tenho para dar, antes mesmo que o Mando pergunte, a primeira, a gente é velho, o Rui também falou o seguinte, né? A gente e é mesmo, a gente tem uma frase meio de efeito, mas não é. A juventude da gente não está na idade, está dentro da gente, né? Então, assim, eu me sinto um jovem, não porque eu quero evitar, não. Eu tenho muita energia, muita coisa para fazer, muita coisa para acontecer. Então, assim, a gente nunca é velho demais, a não ser que a gente queira, né? Uma coisa que a Cris fala, os problemas da gente vão ter o tamanho que a gente quer que eles tenham. A Cris teve câncer. Marquinhos, nosso filho, disse para ela assim, mãe, você é a única pessoa que teve um câncer que passou despercebido, obviamente, né? Teve todo... A Cris fez ela vai falar para vocês, mas ela na época fez um site, Câncer Rindo Juntos nessa fase, ela fazia brincadeira com as perucas, então assim, e a família toda muito junta. Então assim, se vocês tiverem, a gente nunca é velho demais para mudar, para fazer esse tipo de carreira, para tentar novas coisas, não é. A gente é bom demais, né, para guardar para a gente só. E assim, não pensa muito, façam, entendeu? Obviamente, não façam nenhuma maluquice, principalmente se você tem crianças novas, assim, mas não espere você ter 100% de condição de fazer o passo para fazer o passo. Faça, entendeu? Você não vai se arrepender. Nossa, eu acho que... Não, acho que você deu aí umas dicas incríveis, né? E a tua energia, teu alto astral, tua vontade de fazer as coisas, eu acho que é contagiante e certamente está contagiando não só a nós, mas o pessoal que está ouvindo também. E depois desse papo todo, né, que a gente está falando, pintou uma pergunta aqui interessante também. Apesar de você ser um cidadão do mundo, curtindo China, Europa, enfim, a família toda espalhada, você pretende algum dia voltar para o Brasil para morar? Sinceramente, é triste dizer, mas não, entendeu? Assim, eu acho que depois que você sai é difícil voltar, entendeu? Fica complicado. É uma vida diferente, entendeu? É uma velocidade diferente. Adoro o Brasil. A gente, assim, meus pais faleceram ano retrasado. E então, assim, tem meu irmão lá, mas meu irmão também pensa em sair de lá, né? Ir para os Estados Unidos. Eu não entendo isso. Ele tem um passaporte polonês, pode vir para a Europa, vai para os Estados Unidos. Mas beleza, cada um com o seu cada um. Mas, então, assim, voltar para o Brasil, eu não sei onde eu me encaixaria, entendeu? O Rio de Janeiro eu adoro, acho uma cidade linda, mas existe um vou cuspir no próximo eu adoro, amo o Rio de Janeiro, amo mesmo, mas existe um lado informal do Rio de Janeiro que de vez em quando irrita um pouco. O exemplo que eu dava, só rapidinho, na IBM São Paulo, você ia para o chapeiro pedir um bife, você pediu o bife e viu o melhor bife. Na IBM do Rio de Janeiro, você tinha que conversar com o chapeiro e bater papo e não sei o quê. Eu gosto disso, né? Dá para ver que eu gosto de falar, mas tem hora que você não está afim. Né? Tem hora que você quer um serviço. E é muito informal, e as pessoas dizem, não, mas o Rio de Janeiro é lindo, você está sendo idiota e tá. Não, gente. Tem uma hora que você... Então, assim, eu não me encaixo no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu me encaixaria em São Paulo também, eu acho que existe uma velocidade diferente do que eu gosto. Curitiba, foi muito estranha a minha experiência lá, foi muito legal, a gente tinha uma casa fantástica, mas assim, eu estava isolado. Né? Então, assim, eu não sei onde eu me encaixaria no Brasil. Então, assim, tem muita coisa para conhecer.
a gente está passeando muito eu aqui, assim. Então, assim, a gente deve acabar ou em Amsterdã, né? Os meus landlords, eles são, rapidinho, russos, que moraram em Israel, vieram para a Polônia, são judeus também, então a gente se deu super bem com eles. Então, em Amsterdã, mesma idade que a gente, a mulher falou assim, gente, eu sou louca, olha a minha idade, eu estou num apartamento vazio em Amsterdã, e ela está feliz. Entendeu? Então, assim, pode ser que a gente acabe em Amsterdã, ou em Portugal, né, Lisboa. Então, então, assim, acho que é difícil voltar ao Brasil. Legal. Nossa, quanto papo bom. Gostaria de continuar aqui conversando, mas eu tenho que te agradecer, Waldstein, por esse papo incrível, por esse bate-papo, realmente muito legal, muito empolgante. Mas antes de ir embora, você consegue falar um pouquinho em mandarim com a gente? Oh my God, mandarim. Fica aí, né? Nitilama, a pergunta é até uma questão de uma coisa legal. Quando você se encontra no Brasil, aí tudo bem, como é que tá? O chinês pergunta, você já comeu? É assim, é aquela pergunta assim, da preocupação. Nitilama é o cumprimento que eles têm, né? Ni, você, ti, comeu, la, tila, significa no passado, ma. Não, ma. Ma pode ser cavalo, pode ser mãe, ou pode ser também a palavrinha que você bota no final para virar pergunta, exatamente. Aí você fala, what? O Kempinski, que era o nome do hotel que eu ficava, é Kempinski. E eu falava Kempinski e o motorista me olhava, what? Hilton é Ciardum. Ciardum, Ciardum é Sheraton. Se fosse Sheraton, não, Hilton, Ciardum, você fala, de onde veio isso, gente? Então, assim, tem coisas muito doidas, né? Ou seja, chinês é uma complicação. Mas Roth, deixa eu desafiar você. Vou falar uma frase em chinês que aprendi lá na Foxconn, ver se você traduz para o pessoal. Vê se eu falo certo também. Xin Yan Kuai Le. Feliz Ano Novo, né? É isso aí. Xin novo, Nian ano, Kuai Le, Happy New Year. Xin Yan Kuai Le. Eu ia brincar e dizer que era um palavrão, ia fazer uma cara horrorizada. Então, eu tinha uma menina que eu fazia coaching com ela, que era muito assim, toda vez que eu saía para almoçar, eu tinha que tomar cuidado, porque ela dizia assim, eu perguntava, como é que eu faço? Como é que é bom? Ela falava, mas eu sabia que não era aquilo, entendeu? Mas era parecido. Então, bom pode ser, a palavra que você usa, depende da entonação, é bom ou é beijo. Então, assim, de vez em quando eu pedi um beijo, ou pior, eu pedi um suco de bunda, desculpa a expressão, mas porque bunda é pigu e maçã é pingô. Eu olhei para a mulher e pedi um pingoju. Piguju. Ela olhou para mim assim e falou, ela riu, ela sabia que eu não estava pedindo um suco de bunda. Eu falei, não, é pingô, entendeu? Então, assim, tem essas complicações. O contexto é tudo, né? Dependendo do contexto, poderia, mas vamos lá. Exatamente, não era contexto, mas assim. Fica a lição. Cuidado com aquilo que você pede, né? Que você pode receber. Tem palavras que você vai do amor ao ódio, e não vou falar porque é horroroso, mas tem uma palavra, não vou nem dizer em chinês, porque se tiver um chinês ouvindo vai achar um absurdo, mas assim, você errou o som, e é muito parecido. Você pediu uma caneta, eu pedi uma coisa horrorosa, assim, tipo assim, totalmente desrespeitosa. Com um tom errado, entendeu? Gente do céu. É complicado. Legal. É isso aí, Waldstein, muito obrigado. Valeu, muito novamente obrigado. aí pelo seu tempo, foi um papo ótimo. Queria agradecer também o Eduardo Conde, o Jorge Lacombe, o Rui Cunha, e eu, Ricardo Mando, né, que fico em Valinhos. E aí terminamos o episódio de hoje, Nada de Pânico, com um foco muito grande em China, mas mais até do que China, né, com uma experiência incrível de um profissional sênior rodando o mundo, transbordando energia, alegria e entusiasmo para as pessoas. E, pessoal, vocês podem nos seguir nas suas plataformas de podcast, Nada de Pânico, toda semana é teu episódio. A hora que você segue, quando sai episódio novo, você já fica sabendo e aí não perde nada. E também sigam a nossa página no LinkedIn, o Nada de Pânico, e o nosso Instagram, o Nada de Pânico. E foi um prazer estar com vocês, grande abraço e até o próximo podcast. Bye, bye. Até logo. Valeu. Um abraço. Tchau, valeu. Até logo, pessoal.